Fala galera, boa noite, tudo bem? Opa, a câmera deu uma mexida aqui, vamos arrumar novamente. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra da parte de Deus, que está nas Escrituras Sagradas. É da parte de Deus porque está na Bíblia. E eu quero estar crendo e motivado de que Deus pode me usar para falar da forma mais fiel possível a palavra, para que esta palavra, não por causa de mim, mas por causa da palavra, possa atingir você no seu coração e te levar a uma conclusão daquilo que Deus tem para falar com você e que você possa aplicar essa palavra na sua vida. O tema de hoje que eu escolhi, ele é um pouco provocativo. Diz assim: o Evangelho, a loucura e o poder. Você vai ter que ler comigo esse texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 24, para você entender o que significa esse tema, tá? Vamos ler para depois que nós possamos explicar. A mensagem da cruz é o tema aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação, da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gentios buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza na exposição dessa palavra. O que eu quero dizer aqui para você é que a sabedoria e o poder de Deus, ele é loucura para aqueles que não foram salvos, aqueles que não receberam a luz do Evangelho. E aqui, no contexto da carta de 1 aos Coríntios, Paulo está escrevendo uma carta que ela não é amigável. Ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, que estava extremamente dividida entre grupos específicos. Uns gostavam mais de Paulo, outros gostavam mais de Apolo. Tinham até os que eram do nosso Senhor Jesus Cristo e não queriam se juntar com os grupos de Paulo, os grupos de Apolo, né? E Paulo está aqui dando o tom aqui no primeiro capítulo, que não era por sabedoria humana, que não era por poder humano, que a pregação do Evangelho alcançou os coríntios. Na verdade, Deus tornou louca a pregação do Evangelho para salvar aqueles que creem. Então, a pregação do Evangelho ele tem esse contraste. Ela é loucura para os que não creem no Evangelho e ela é poder e sabedoria de Deus para os que creem no Evangelho. E naquele contexto, Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, né? Paulo tentou pregar para os judeus meio que chutaram ele para fora, ele pegou e balançou a poeira das suas sandálias e falou: eu vou para os gentios. Deus me chamou para os gentios. E os gentios comemoraram, não ficaram tão felizes, né, com essa posição de Paulo. Isso porventura poderia trazer ali um certo orgulho para os gentios. Não. Antes eram os judeus, né, que eram o povo escolhido. Não, agora somos nós. Os judeus agora vai comer o pão que Deus amassou. Não é nem que o diabo amassou, foi o pão que Deus amassou, porque Deus rejeitou eles. Não. Mas na verdade ali, Paulo está querendo explicar tanto para judeus quanto para gentios que a pregação do Evangelho ela não é fundamentada em sabedoria humana. Nós precisamos da iluminação do Espírito de Deus para entender o Evangelho. Vamos ao contexto do que Paulo falou. Paulo fala: olha, os judeus pedem sinais.
e os gentios, mais propriamente os gregos que dominavam o mundo conhecido daquela época, os gregos pedem sabedoria. Mas eu vim pregar o Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, que eram os gregos naquele contexto. Aí você fala, Igor, me explica melhor esse negócio aí, por que a pregação do Cristo crucificado era loucura, era escândalo para judeus e também loucura para gentios. Por que isso? Nós sabemos que os judeus, o judeu ortodoxo, vamos dizer assim, aquele que ainda não teve a luz do Evangelho iluminando o seu coração para ele reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E nessa parte aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque nós temos também os judeus messiânicos que reconhecem Jesus, como eles chamam o Yeshua, como o Mashiach, que é o Jesus como o Messias. Então nós já temos judeus que reconhecem Jesus como Messias. E durante toda a história pós-ressurreição de Cristo, nós temos esses judeus que se converteram e que foram perseguidos pelo seu próprio povo por amor a Cristo. Então o fato aqui não é ser judeu ou ser grego ou ser gentil. O fato aqui é confiar no Senhor Jesus Cristo. É confiar na pregação do Evangelho, na pregação do Cristo e este crucificado, como diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele dá muita ênfase nisso porque ele está querendo mostrar para a igreja de Corinto que eles não são a última bolachinha do pacote, que eles não são a cereja do bolo, que eles não são o ponto fraco de Deus, como a teologia coach fala hoje, né? Você é o centro de Deus, você é o ponto fraco de Deus. Não, nós não somos o centro de Deus. Nós não somos o ponto fraco de Deus. Nós simplesmente fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por nenhuma das nossas obras, para que a glória não seja nossa, para que a glória seja tão somente de Deus. O apóstolo Paulo ele discorre o tema dessa forma por causa disso. Ele fala, olha, igreja de Corinto, os judeus, o meu povo, da onde eu nasci, eles pediram um sinal. Eles querem o Messias. Mas como eles esperavam encontrar esse Messias? Eu até estudando esse texto, eu cheguei a uma conclusão. Eles esperavam um Messias tão poderoso como Davi e tão próspero como Salomão. Ia ser um reino perfeito. Davi era um guerreiro fantástico. Ele destruía todos os inimigos em volta. E Salomão, que foi o sucessor de Davi, foi o rei mais sábio, mais próspero da história. Então os judeus eles esperavam isso do Messias, eles esperavam um rei tão poderoso como Davi e tão próspero como Salomão. E eles se surpreendem com Jesus, um rei humilde, nascido na periferia de Israel. Israel era dominado pelo Império Romano. Israel estava na periferia do Império Romano. Então Jesus nasceu na periferia da periferia, ali no lugar menos nobre possível. E ainda assim descendente do maior rei da história de Israel. E tem um fato interessante que eu não queria deixar passar nesse momento. Jesus, ele é descendente de Davi, não foi por causa de Maria, foi por causa de José. Então Jesus ele foi adotado. Até mesmo na história do nosso Salvador, entramos no tema adoção. Nós fomos adotados por Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Isso não vem nem da nossa linhagem sanguínea. Isso não vem da nossa vontade, isso vem simplesmente pelo conselho da vontade de Deus para conosco. Não existe nada que possamos fazer para merecer e não existe nada que possamos fazer para retribuir o tamanho da graça e do amor de Deus para com as nossas vidas.
Nós fomos adotados porque Deus quis nos adotar e demonstrar o seu amor para conosco. Então aqui, Paulo está explicando dessa forma para a igreja de Corinto. Olha, os judeus, eles pedem o sinal, eles querem um Messias tão próspero quanto Salomão e tão poderoso como Davi. E foi concedido a eles um Messias humilde, que entra em Jerusalém sentado num jumentinho para cumprir a profecia. E ali as pessoas engrandecem, louvam e dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. E mais especificamente ali, as pessoas mais humildes fazem isso, a multidão faz isso. E os religiosos, os estudiosos, os eruditos da lei judaica que deveriam entender o que estava acontecendo ali, eles estavam ali censurando Jesus. Jesus, manda esse povo calar a boca. Esse povo não entende o que está fazendo, ele está chamando você de Messias. E Jesus pega e fala: olha, se eles não clamarem, até as pedras clamarão. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. E eles realmente não estavam entendendo. Porque a eles foi encoberto os segredos do reino de Deus. A revelação do Messias foi encoberto para aqueles religiosos. E vamos abordar também a questão dos gentios, dos gregos, né? Os gregos. Por que era tão louca aquela mensagem de sabedoria de Jesus? Porque os gregos, eles tinham ali a mitologia grega, né? Eles criam em deuses fortes, poderosos, né? Eles tinham lá Baco, o deus da bebida, que se embriagava com os prazeres, né? Tinha ali Zeus, o deus dos deuses, um deus forte, poderoso. Tinha Ares, o deus da guerra. Afrodite, a deusa do amor. E tantos outros seres, deuses, né, da mitologia grega. Aí eles se deparam com o Deus desconhecido de Paulo, que morreu numa cruz para salvar pecadores. É uma mensagem louca para entrar na cachola de um grego. Como um Deus poderoso, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, se humilha à forma de um homem e se submete a tamanha humilhação, aceita ser filho de uma mulher virgem e de um carpinteiro, e passa por 30 anos nesse processo, no anonimato, sem ninguém conhecê-lo, sem ninguém saber que ele fazia milagres, prodígios, maravilhas, que ele era o Senhor do universo. E somente nos últimos 3 anos de vida que ele teve nessa terra, ele se revela para o mundo para cumprir tudo que está escrito a respeito dele nos escritos da lei e dos profetas. Como aceitar um Deus desse? Como aceitar um Deus desse? Como um grego pode aceitar um Deus amoroso, misericordioso, bondoso para com o seu povo, que salva pecadores que não merecem uma gota de misericórdia? Como isso pode acontecer? E em contraposição a tudo isso, Paulo ainda diz: olha, mas judeus e gregos e gentios são salvos por essa pregação louca, pela loucura dessa pregação, porque eles receberam a iluminação no seu espírito, eles entenderam a mensagem do Evangelho, eles entenderam que a morte de Jesus era para perdoar pecados e a ressurreição era para trazer vida eterna. Eles entenderam que havia um modo superior de vida, que quando você vive para a glória de Deus, você realmente está vivendo. Quando você imita o exemplo de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo teve a ousadia. Para mim,
declaração mais ousada da Bíblia. Olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, eu já estou copiando o modelo de Cristo. Pode me copiar, que você vai estar copiando Jesus. A declaração mais ousada das Sagradas Escrituras, na minha opinião. Então, o Evangelho, essa loucura, tanto para judeus quanto para gregos, tanto para judeus quanto para gentios de todas as nações. Essa loucura que salva pecadores. Essa loucura dessa pregação é o poder e a sabedoria de Deus que salva pecadores. É porque na pregação do Evangelho é gerada fé no coração dos pecadores. De todos aqueles que Deus concedeu a Jesus. Todos que são de Jesus vão reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Todos quantos aquele o Pai deu para Jesus vão reconhecê-lo como Senhor e Salvador, porque o próprio Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar das minhas mãos, ninguém, nem a morte, nem o inferno, nem a própria vida, nem as vaidades dessa vida, nem os desejos dessa vida. Por isso que Paulo fala lá em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? É tribulação, é angústia, é perseguição, é fome, nudez, perigo, espada. E ele declara com mais ousadia ainda: porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha oração, o desejo pessoal meu, é que ao você ter contato com esse vídeo, o contato com a loucura da pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus o transforme em poder e sabedoria de Deus para te salvar. Não é por causa de mim que estou pregando, mas é por causa da própria palavra que está sendo anunciada. Porque a palavra de Deus mostra o plano de Deus, a execução de Jesus Cristo. É aquele que executa esse plano do Pai. E a aplicação da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo no coração dos pecadores. É por isso que eu anuncio a mensagem. Não é para mérito próprio, não é para glória própria, porque quem sou eu para merecer algo da parte de Deus? Nós só podemos e nós só merecemos condenação e morte eterna. Mas pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E nada do que fizermos vai merecer ou vai retribuir aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Por isso, nesse momento, eu quero encerrar esse vídeo orando por você, pedindo que a graça do Senhor o alcance, rogando ao Pai, invocando ao Pai que Ele salve pecadores através da pregação do Evangelho. Pai querido, te louvo, te exalto, Deus, porque o Senhor fez o plano da redenção e o Senhor enviou Jesus Cristo, o Senhor e Salvador do seu povo, dos eleitos do Senhor, para executar esse plano. E hoje o Senhor comissionou a Igreja de Cristo a pregar, a testemunhar o Evangelho. E todos aqueles que são de Cristo receberão a mensagem em arrependimento e fé e se tornarão filhos de Deus. Porque a tua palavra afirma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Por isso, Pai, eu rogo, eu clamo, eu invoco o teu nome, para que pecadores sejam salvos, ó Deus, pela pregação do Evangelho, para que a glória seja somente tua, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que essa palavra atinja o coração de cada pessoa, e que o Espírito Santo aplique as verdades da palavra no coração de cada pecador. Amém, boa noite e Deus nos abençoe.